Mas vamos lá, hoje o nosso tema é sobre a existência de Jesus fora da Bíblia. Esse tema é atual? Você acha que é atual? Acha que é, né? Ótimo, que bom que você acha que é atual. Sabe por quê? Porque a ideia da existência de Jesus, esse tema se tornou complexo desde o próprio tempo de Jesus. Desde o tempo do próprio Cristo. Eu vou explicar já já por quê. Mas antes da gente abrir a Bíblia, vamos fazer mais uma oração? Bom Pai, o nosso coração, a nossa consciência estão nas Tuas mãos. Senhor, a gente não é digno sequer de pisar nesse templo sagrado, que é símbolo da Tua presença aqui na terra. E é por isso que a gente se agarra na Tua bondade, na Tua misericórdia. Por favor, Senhor, se manifeste a nós mais uma vez. Se estamos aqui, é porque temos certeza do quanto precisamos da Tua presença na nossa vida. Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor nós somos apenas pó. Nada mais. Por favor, Senhor, fale com a gente. É no mérito do poderoso Jesus que, agradecidos, nós pedimos. Amém. Nada melhor do que falar daquele que é a razão de estarmos aqui. Mas aquele que é a razão de nós estarmos aqui é um dos personagens mais atacados no mundo. Jesus é o personagem mais amado e mais odiado. Por exemplo, nós temos aqui a revista super interessante, temos aqui a revista Veja, Aventuras da História. Vez ou outra, essas revistas, assim como outras, tentam de alguma maneira desacreditar a existência de Jesus na história. Nós temos 3 grupos de pessoas, que eu vou falar sobre eles mais ao final. Então, a história de Jesus é questionada por vários veículos midiáticos. E, obviamente, como eu já disse, por quê? Porque Jesus é aquele personagem que desperta paixão e ódio. Nenhum outro personagem, dentre as maiores religiões, pode ser mais amado e mais odiado ao mesmo tempo. Os ensinamentos de Jesus e as suas doutrinas têm ao longo de milênios causado divisões e ao mesmo tempo paixão excessiva. Aí vem a pergunta: por quê? Por que se esse personagem sempre difundiu o amor? Não é o que a sociedade contemporânea afirma? O que importa é o amor. Não é isso que a sociedade afirma? Essa bandeira do amor é a bandeira de toda ideologia contemporânea. Um tempo atrás eu estava vendo uma reportagem de um representante da comunidade LGBT e que dizia: eles estão apenas tentando nos impedir de amar. O discurso do amor. Pessoas de outras bandeiras ideológicas e que perseguem o cristianismo também dizem a mesma coisa. O importante, a única coisa que importa de fato é o amor. E, inclusive, existem até alguns religiosos, alguns protestantes, e talvez até eu posso colocar aí alguns adventistas, para não citar nomes, mas que levantam essa bandeira hoje com muita ênfase. O importante é o amor. E alguns chegam até a dizer que a lei não tem importância, que o amor exclui a lei.
É o discurso polêmico que tomou aí o centro midiático adventista nas últimas semanas. Mas a pergunta é, então, se o cristianismo é o cristianismo da difusão do amor, então por que tanto ódio ao cristão, tanta perseguição ao cristianismo? Porque Jesus é o centro dos ataques de muitos ateus, de muitos agnósticos, de muitos progressistas. Por quê? Sabe por quê? É porque Jesus, ele não ensina, não propaga um amor sem fronteiras. Já viu isso? O amor sem fronteiras? O amor sem fronteiras é o amor que não tem limites. O que importa é a essência, o amor. Se a essência é o amor, tudo é justificável. Nada é errado se há amor, é a bandeira. Só que o amor que o cristianismo, que Jesus difunde, não é o amor sem fronteiras. Não é o amor sem limites, sem critério. Isso é um amor libertino. Na verdade, é um amor, ou melhor, é um amor inconsequente ou é uma libertinagem que é justificada sob a premissa falsa do amor. Vários filósofos já escreveram no passado, como por exemplo, Norman Geisler, escreveu que na verdade a razão de Jesus não ser digerível para muita gente é a moralidade cristã. Quer ver um exemplo? O amor, com certeza, é a essência, é a base de tudo para a vida e para os valores. Mas o amor não anula a verdade. O amor não adultera a verdade. Então vou dar um exemplo de algo que é ensinado por Cristo e que é objeto de ira, de ódio contra Cristo. O conceito de família. O conceito heteronormativo, monogâmico, é uma das coisas, ou um dos obstáculos maiores para a comunidade moderna de hoje. Para o progressismo contemporâneo. Quando se defende o conceito de heteronormativo, monogâmico, você está ao mesmo tempo dizendo não para o incesto, não para a pedofilia, não para a poligamia ou poliamor, como preferem alguns, não para o casamento homossexual. Quando se defende o conceito exato, bíblico, teológico de família, você obviamente está também dizendo que todos os demais conceitos de relacionamento sexual ou familiar são contrários. Agora você entende por que a ideia de família, do ponto de vista bíblico, é tão severamente atacada em nossos dias. Percebe? E o detalhe é que as pessoas elas não ficam raiva da mensagem em si ou do conceito em si, mas de quem defende o conceito, e por isso Jesus é severamente atacado, ou qualquer pessoa que siga esse mesmo tipo de princípio desse Cristo. O conceito de família, do ponto de vista bíblico, é um contraponto severo, radical, contra todo tipo de relacionamento defendido pelo progressismo contemporâneo. E é por isso que o feminismo encontra no conceito de família o seu pior inimigo para a sua subsistência. É por isso que pessoas feministas como Kate Millett, como Sulamit Firestone, como Simone de Beauvoir, Judith Butler e outros aí que orbitam em torno do mesmo conceito, é por isso que elas defenderam, até em teses doutorais, que a única maneira de se devolver a igualdade, a honra, a nobreza da mulher é destruindo o conceito de família. Isso está presente nas teses doutorais dessas pessoas. E que se transformou, em algumas delas se transformaram em livros, como por exemplo, o livro de Kate Millett, Política Sexual. Mas fecho parênteses porque esse não é meu tema.
Um outro dia a gente fala sobre isso. Mas se alguém quiser mais informação a respeito desse parêntese que eu abri, é só entrar lá no meu canal, tá? Aproveita, se inscreva, ativa o sininho, dê um like e compartilhe. É de graça a propaganda, né? Mas lá eu gravei uma série de 4 vídeos falando sobre a incompatibilidade do feminismo com o cristianismo. Está lá no canal Fé ou Fideísmo. Ok? Então, fechando parêntese, nos tempos dos apóstolos não era diferente. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 11 em diante, o texto diz assim: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, enquanto este livro era escrito. Amigos, esse contraponto, ou esse movimento a favor, ou melhor, contra a existência de Jesus, ou a veracidade de sua história, vem desde os tempos do próprio Jesus. Os soldados presenciaram, eles viram os anjos ali presentes, viram a ocorrência ali da sepultura, do sepulcro sendo aberto. Eles presenciaram aquele momento angelical em que eles descem para tirar Jesus da sepultura. E mesmo assim estavam dispostos a aceitar um suborno. Essa história, essa narrativa ensina 2 coisas para a gente. Primeira coisa, ensina que é possível você crer e negar mesmo crendo. É possível você defender uma mentira sabendo ser mentira a respeito de um fato importante sobrenatural. É por isso que a ideia da fé ou do crer, a ideia do sobrenatural, ela não é sinônimo de acreditar em alguma coisa. Acreditar no sentido de você se entregar por aquilo que acredita. Existem pessoas, mesmo em nossos dias, que acreditam em Deus, mas são capazes de negá-lo por uma função melhor, por um dinheiro a mais, por uma promoção, por uma fama, para se tornar ídolo de alguma coisa. Então, os soldados estavam dispostos a negar o que viram, por um pouco mais de dinheiro. Um segundo grupo de pessoas que a gente pode encontrar nessa narrativa, aqueles que estão dispostos a crer numa mentira, quando ela é propagada muitas vezes. Já dizia um comunista antigo que se você contar uma mentira 1000 vezes, ela se tornará em uma verdade. Nos tempos antigos, mesmo no tempo de Cristo, esse conceito já era bem experimentado. Então, 2 grupos de pessoas: aqueles que sabiam do que tinham visto, mas eram capazes de negar por um benefício. E segundo grupo, aqueles que estavam dispostos a pegar uma informação de terceiro e acreditar como se fosse verdade, abraçar como se fosse verdade. Mas um outro texto interessante é o de Lucas, capítulo 17. Observe o que diz Lucas, capítulo 17, verso 25. Lucas, capítulo 17 e o verso 25. O texto de Lucas 17, verso 25, diz assim: mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Jesus está falando dele. Importa que ele padeça e seja o quê? Rejeitado.
Obviamente que essa profecia, ela parece se encaixar mais perfeitamente com o próprio tempo de Jesus. E de fato, é com o tempo de Jesus, mas tem um detalhe. Tem profecia na Bíblia, que ela tem duplo acontecimento. No tempo passado e no tempo futuro. Esta é uma delas. Porque o contexto está ligado ao contexto escatológico, ao contexto do fim dos tempos. Então Jesus estava também prevendo que além do seu tempo, no tempo final da história humana, importava primeiro que ele fosse rejeitado. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vai acontecer agora, mas quando eu tiver para retornar pela segunda vez, eu serei rejeitado novamente, como nesse tempo. A diferença é que Jesus não estará aqui na terra para ser crucificado de novo, mas nós estaremos para sermos crucificados como ele foi, perseguidos como ele foi. Agora observe, será que isso está acontecendo? Tanto é que em Lucas capítulo 18, verso 7 e verso 8 diz, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareçam demorados em defendê-los. Aí o verso 8 vai dizer, digo-vos depressa que lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura o quê? Achará porventura fé na terra? Amigos, o conceito aqui não é para o mundo sem Deus, é para o mundo com Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, porventura, eu encontrarei fé mesmo dentre aqueles que me esperam? Por que Jesus diz isso? Porque existem 3 maneiras de você negar a Cristo. Existem 3 maneiras de você negar a Cristo. Primeira maneira, quando você é ateu e não crê em Deus, não crê em nada que a Bíblia ensina. Eu não creio, não acredito, não quero saber. A segunda maneira é quando você crê em Deus, mas você não quer saber. Olha, eu creio em Deus, eu sei que isso é real, mas eu não quero saber, tchau. A terceira é a pior de todas. É quando você crê, vem à igreja, anda com a Bíblia na mão, mas não segue aquilo que ele ensinou. E talvez este seja o pior ateu. O pior ateu. Continuando então. A revista Veja, de 15 de dezembro de 2004, trouxe uma matéria questionando a veracidade da história de Jesus. Jesus disse, importa que primeiro eu seja rejeitado por esses 3 grupos de pessoas que eu mencionei. Uma delas, ou um deles, é a revista Veja. Aí, na matéria, tem essa nota. Entre tudo que foi escrito na matéria, na revista Veja, tem esta nota que eu trouxe aqui para vocês, que diz assim, são remotas as chances de que algum dia venham a surgir as evidências diretas que tanto se buscam sobre Jesus. Vamos lá. Primeiro, a revista Veja está dizendo o seguinte, ou o autor do artigo está dizendo o seguinte, Jesus não existe, não há nada que comprove a existência dele e não precisa procurar, não precisa ficar assim na expectativa, porque nunca vai aparecer qualquer evidência direta sobre a existência de Jesus. O que isso diz para a gente? Que o autor ele está sendo parcial. O autor ele está tendo como objetivo não a pesquisa, não apresentar um fato científico, um esclarecimento acadêmico científico sobre o assunto. Ele está preocupado em formatar a mentalidade de quem está lendo contrária à existência de Jesus. O objetivo dele é fazer com que aqueles que estão lendo desacreditem na possibilidade da existência de Jesus. Como é que ele conhece o futuro? Como é que ele sabe que amanhã, depois da manhã, no próximo ano, daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, como ele tem certeza que é muito provável que não apareça nada sobre a existência de Jesus? Exatamente. Percebem? Então você pode perceber de maneira muito clara que existe uma finalidade, um objetivo. Há uma agenda para isso. E qual é? É fazer com que as pessoas desacreditem. Existindo ou não, o nosso objetivo é esse, fazer com que as pessoas não acreditem na história de Jesus. Pronto. Independente de ter evidência ou não, de ter prova ou não, o objetivo é, não acreditem.
não creio na existência da história de Jesus. É isso. Guarde, porque nós vamos voltar nessa matéria aqui. Existe evidência histórica, arqueológica da existência de Jesus? Será que existe? O que vocês acham? Será que existe? Eu não vou usar a Bíblia. Eu não vou usar a Bíblia. Por quê? Porque se eu usar a Bíblia, eu vou estar jogando água onde está molhado. Eu quero mostrar para vocês que existem provas cabais que Jesus existiu e provas fora da Bíblia. A primeira delas, obviamente, vem de narrativas não cristãs, de narrativas pagãs, romanas. A primeira delas seria um documento escrito por Tácito no ano de 116 depois de Cristo, quando ele fala do incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64. Você deve se lembrar desse fato histórico, onde Nero havia mandado incendiar Roma. E o texto diz o seguinte: um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Percebeu os relatos, os detalhes históricos, não apenas da existência de Jesus, mas como ele foi assassinado? Esta seita perniciosa, porque é a maneira como Tácito via os cristãos. Então isso é relevante para nós, por quê? Porque é um documento não cristão e foi escrito por alguém que não tinha compromisso nenhum com o cristianismo. Ele apenas relatou o que ele conhecia sob a sua ótica, no seu tempo. Então esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. Um documento histórico, real, um documento original, que existe e que relata a existência dos cristãos, e os cristãos eram seguidores de Cristo, o Cristo que foi condenado pelo procurador Pôncio Pilatos. Um outro documento é o de Plínio, governador romano da Bitínia. Ele escreveu ao imperador Trajano no ano 112 e disse o seguinte: os cristãos estavam habituados a se reunir em um dia determinado. Que dia é esse? Claro, é o sábado, com certeza. Antes do quê? Do nascer do sol. O documento ainda fala do sábado, né? De forma indireta. E cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Que eles tinham como Deus. Inclusive, é um bom documento para evidenciar a Trindade. Porque eles sabiam que os cristãos adoravam esse ser, essa pessoa como um Deus. Então, Jesus, na visão dos cristãos daquele período, Jesus era Deus. Um documento histórico, confiável, real, e que fala da existência dos cristãos e de Jesus. Outro documento histórico é o de Suetônio, no ano 120. E ele afirma que este expulsou de Roma os judeus, que sob o impulso de Crestos, que é a forma grega para Christos, se haviam tornado causa frequente de tumultos. Inclusive, esse relato coincide com o relato de Atos, capítulo 18, verso 2, onde Cláudio decretou que todos os judeus deveriam sair de Roma. Então, além de ser um documento que evidencia a existência de Cristo por causa dos seus seguidores, é um documento que também faz com que o contexto de Atos, capítulo 18, também seja real do ponto de vista histórico, dando credibilidade à Bíblia. Marabar Serapião, filósofo sírio, do ano 73 depois de Cristo, ele escreveu que vantagem tiveram os judeus em executar o seu sábio rei? Foi logo após esse acontecimento que o reino deles foi destruído. Falando, provavelmente, da destruição de Jerusalém no ano 70. Nem o sábio rei está verdadeiramente morto. Ele sobrevive nos ensinos que deixou. Então os ensinos que falam sobre Jesus já estavam perambulando ali, naquele tempo. E ele descreve Jesus como sobrevivendo através dos seus escritos. Nós temos ainda Júlios Africanos, Italos, temos Luciano de Samosata, Suetônio, Caio Cornélio, outros
escritores pagãos romanos e que apresentaram historicamente que Jesus foi um personagem daquele tempo. E aí? Bom, o autor do artigo da revista Veja não se importou com essas declarações históricas, mas nós nos importamos. Eles não buscaram respaldo nesses escritos, mas nós buscamos. Documentos judaicos, nós temos, por exemplo, o Talmud, que apresenta passagens históricas referentes a Jesus, não é? Nós temos os escritos de Flávio Joséfo. Eu trouxe pelo menos 2 para apresentar a vocês. Por exemplo, Joséfo escreveu que Jesus, homem sábio, se é que se pode chamar homem, realizando coisas admiráveis e ensinando a todos que quisessem inspirar-se na verdade, não foi apenas seguido por muitos hebreus, como também por alguns gregos, e era tido como o Cristo. Mas essa outra declaração é mais contundente ainda de Flávio Joséfo, que era judeu, não tinha compromisso nenhum com os cristãos e trabalhava para os romanos. Flávio Joséfo escreveu: ele era tido como Cristo. E havendo Pilatos, por sugestão dos principais do nosso meio, do meio judaico, o sentenciado à cruz, aqueles que antes o amavam não o abandonaram, pois apareceu-lhes vivo novamente ao 3º dia. Isso os profetas divinos haviam predito, bem como 10.000 outros fatos maravilhosos a seu respeito, e a tribo dos cristãos, de quem tomam emprestado o nome, sobrevive até hoje. Flávio Joséfo destaca, em sua escrita, destaca algumas coisas curiosas. Por exemplo, descreve que Jesus foi sentenciado à cruz e que alguns dos judeus foram responsáveis por isso. Depois ele descreve que os que o amavam o abandonaram. Descreve que ele apareceu novamente no 3º dia. Inclusive diz que há respaldo até de profetas do Antigo Testamento, como 10.000 outros fatos maravilhosos a seu respeito. Gente, esse é um relato completo, que não apenas atesta a existência histórica de Cristo, mas também atesta o sobrenatural da sua vida, quando por aqui passou. Mas pastor, ele não era judeu? Sim, mas ele apresentou os relatos que eram comuns serem ouvidos em seu tempo. Ele foi apenas honesto com os relatos, com os testemunhos. Ele foi honesto com o que ele havia ouvido e visto até então. E ele relatou com base naquilo que chegava até ele. E como historiador, ele relatou. Mesmo sendo apenas um judeu que trabalhava para o Império Romano, para os romanos. Bom, alguns começaram a dizer o seguinte: esse registro histórico é falso. Então, tudo bem, vamos fazer a investigação. Hoje nós temos uma ciência muito aperfeiçoada para atestar se esse fragmento, se esse escrito é original ou não. Bom, descobriram que o escrito era de fato do tempo do 1º século. Não, mas ele foi adulterado. Vamos analisar. E quando for analisar, resultado: esse escrito é original. Nunca foi adulterado. E agora? Que argumento usar agora? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Um outro achado arqueológico é o do ossuário de Tiago, que traz a inscrição em aramaico, dizendo: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. E é apontado como a maior prova material da existência de Jesus e de seu parentesco com José e Tiago. Então, os inimigos da existência de Jesus começaram a dizer: esse ossuário é falso. Então, levaram o ossuário para os melhores laboratórios de Israel. E então concluíram que o ossuário é de fato datado do tempo de Cristo. Ah, não, mas a expressão, a frase irmão de Jesus foi acrescentada depois. E depois disseram também assim: não, mas Jesus e Tiago são nomes comuns, muito comuns naquele tempo. Tinha muita gente com esse nome.
Ou seja, não existe prova para quem não crê. Essa é uma das frases mais verdadeiras que existe. Não existe prova para quem não crê. Não existe. Vamos lá. Voltando. Relembrando, a matéria da revista Veja, são remotas as chances de que algum dia venham a surgir as evidências diretas que tanto se buscam sobre Jesus. Foi a conclusão do autor do artigo da revista Veja. São remotas as chances de que algum dia venha a surgir evidências. Será? Bom, nem todos concordam com ele. Observe, por exemplo, Musgrave Blaiklock, professor da cultura clássica da Universidade da Nova Zelândia, filósofo, e ele escreveu: gosto de me proclamar um historiador. Minha abordagem em relação à cultura é histórica. E estou dizendo, há mais evidências para a vida, a morte e ressurreição de Cristo do que para muitos fatos da história antiga. Quer um exemplo? Alguém aqui já ouviu falar em Alexandre o Grande? Vocês acreditam que ele existiu? Há alguma dúvida sobre a existência de Alexandre o Grande? Não. Você sabia que só existe apenas um fragmento que fala da existência de Alexandre o Grande? E que ele é datado de 300 anos depois de Alexandre? Sabia disso? E ninguém tem dúvidas sobre a existência de Alexandre o Grande. Agora você sabe quantos fragmentos existem falando sobre Jesus na história? Em tudo que foi escrito sobre Jesus? Mais de... Chuta aí. Mais de 20? Mais de 1000? Quem mais? Chuta aí. Está quase chegando lá. Mais de 27.000 fragmentos. Fragmentos. Documentos inteiros, mais de 5.500. Não, mas a história de Jesus é falsa. Percebe? A história de Alexandre o Grande é verdadeira, mesmo tendo apenas um fragmento. Sócrates, Platão, Pitágoras e outros mais. Inclusive eu disse aqui sobre Alexandre o Grande, o fragmento que fala sobre ele data de 300 anos depois da existência de Alexandre. O que foi escrito sobre Jesus data em torno de 30 anos depois dele. Olha a diferença grotesca. Quanto mais próximo, mais factual ele é. Quanto mais distante, mais duvidoso ele pode ser. Por isso que se duvida da existência de Platão. Por isso que se duvida da existência de Platão. Porque é muito tempo, se eu não estiver enganado, acho que 600 ou 800 anos depois. É muito tempo. Mas de Jesus, 30 anos. Enfim, esse assunto é muito vasto, dá para falar muito sobre isso. Luiz Felipe Pondé, ateu, filósofo, sabe o que ele escreveu? Sabe o que ele falou? Quando perguntaram sobre ele se Jesus de fato existiu, e ele escreveu: lamento aqueles ateus que afirmam que Jesus Cristo não existiu. Está errado. É muito provável que ele existiu. Um ateu falando. Alguém que não tem compromisso nenhum com a fé cristã, com o cristianismo, com a existência de Jesus. Para ele tanto faz, se ele existe ou não existe, para ele tanto faz. Mas ele disse: lamento aqueles ateus que afirmam que Jesus nunca existiu. Não existiu, está errado, é provável que ele existiu. Até a revista História Ilustrada também entrou no mérito dessa discussão. Embora retratando de forma duvidosa algumas narrativas bíblicas, foi enfático em afirmar que os historiadores não conseguem encontrar nenhuma prova para esses fatos, alguns fatos bíblicos, sem problema. Mas tem um detalhe: contudo, a maioria concorda que Jesus realmente... A revista está
declarando de maneira muito consciente, aberta e honesta que a maioria das pessoas concordam que Jesus realmente existiu. E tem essa matéria da revista do jornal G1. E a matéria já começa assim: existência histórica de Jesus Cristo é o quê? Inquestionável, afirmam especialistas. E essa outra aqui, continuando, é a mesma matéria. Eu só ampliei aqui para ficar fácil a gente achar o que está escrito. Diz o seguinte: no entanto, para a esmagadora maioria dos estudiosos, sejam eles homens de fé ou ateus, a tese não passa de bobagem. A figura de Jesus pode até ter atraído elementos de mitos antigos para a sua história, mas temos uma quantidade razoável de informações historicamente confiáveis sobre ele, englobando pistas de fontes cristãs, judaicas e pagãs. É o mundo anticristão falando. É o mundo sem compromisso nenhum com a fé cristã declarando: Jesus existiu. Ele é um personagem real. Mas aí eu pergunto: ok, está claro que o personagem Jesus existiu. Mas tem uma outra pergunta: ele teve relevância espiritual? Será que não foi um charlatão que queria likes e seguidores naquele tempo? Será que não era alguém que estava, como muitos que fazem hoje, criar apenas uma religião para ter fama, prestígio e dinheiro, como muitos fazem hoje? Será que não era um enganador esperto daquele tempo? É a pergunta que agora permanece, e é a pergunta que muitos fazem. Eu encontrei esse artigo acadêmico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que inclusive o artigo é tão bom que foi publicado pela Veja Abril na internet, na seção de ciência, E olha o que eu encontrei no artigo: os acadêmicos da área, historiadores das mais prestigiadas universidades do mundo, afirmam restar poucas dúvidas sobre a questão. Volta e meia aparecem essas hipóteses sobre Jesus ser um mito, mas do ponto de vista metodológico, parece bastante claro que ele realmente existiu. E o curioso é que foi republicado pela Veja, a mesma que publicou em uma das suas revistas o contrário. Amigos, eu gosto dessa declaração do filósofo do Lenny Craig. Olha o que ele diz: a religião está baseada totalmente na pessoa de Jesus Cristo. O judaísmo pode sobreviver sem Moisés, o budismo sem Buda, o islamismo sem Maomé. O cristianismo, porém, não pode sobreviver sem Cristo. A razão disso é que, ao contrário da maioria das outras religiões mundiais, o cristianismo é a fé em uma pessoa, um indivíduo histórico genuíno e, ao mesmo tempo, um indivíduo especial que a igreja considera não só humano, mas também divino. Moisés não é divino, outros líderes religiosos não são divinos. Mas Jesus não foi um revolucionário, não foi um farsante. Ele era o próprio Deus humanado, encarnado. Se os fatos históricos, geográficos, filosóficos, científicos e arqueológicos são verdadeiros, isso significa que o conflito entre o bem e o mal, o plano da redenção, o sobrenatural e as promessas de Deus também são verdadeiros. Mas permanece a pergunta. Entendemos que ele é um personagem histórico confiável. Mas ele é Deus? Ele tem um significado espiritual relevante realmente para os cristãos ou para o mundo? A gente pode responder essa pergunta com uma outra pergunta. A gente pode responder esta pergunta com uma outra pergunta. E a pergunta é a seguinte:
Se Jesus fosse um farsante, e se a religião cristã fosse uma invenção humana, para fins humanos, eu pergunto, os discípulos morreriam por uma mentira? Já está difícil encontrar gente para morrer pelo que é verdade. Você acha que alguém daria a vida por uma mentira, sabendo que é mentira? Pedro sabia pelo que estava dando a vida. E por isso aceitou ser crucificado de ponta cabeça. Paulo sabia pelo que estava morrendo. Sabia pelo que estava dando a vida. E por isso aceitou a guilhotina cortar a sua cabeça. Tiago sabia pelo que estava morrendo. E por isso ele aceitou ser amarrado a um cavalo e ser dilacerado ao ser empurrado pelo cavalo. Estevão sabia pelo que estava dando a vida e por isso aceitou ser apedrejado. João sabia pelo que estava dando a vida e por isso aceitou ser jogado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Não existe essa de alguém dar a vida por uma farsa. Ninguém faz essa loucura. E se existe alguém louco que faz essa loucura, não tanta gente assim ao mesmo tempo. Eles sabiam pelo que estavam dando a vida. E eu pergunto, você sabe? Se eles quisessem forjar uma religião, como muitos fazem hoje para ganhar dinheiro, por exemplo, e se tornar um ídolo, jamais eles inventariam uma religião tão difícil de ser seguida. Se alguém inventa uma mentira com objetivo meramente terreno, ele não vai dificultar para que as pessoas sigam. É por isso que muitas igrejas evangélicas aí criadas em fundo de quintal, a única doutrina nessas igrejas é o dízimo. O resto não importa, o resto que importa é o amor, como nós já comentamos aqui no começo. A única doutrina é o dízimo, porque é a única coisa que importa para eles. Então, se eles quisessem inventar uma religião, forjar uma religião, eles teriam forjado um movimento de fácil acesso. Mas não, o cristianismo era difícil de ser seguido, assim como hoje permanece sendo o verdadeiro cristianismo. Inclusive foi considerada até, as doutrinas de Jesus foram consideradas doutrinas difíceis por alguns que perseguiam os cristãos e declaravam sobre o cristianismo. E não é à toa que a apostasia ou a dificuldade de se aceitar o verdadeiro evangelho já vem desde aquele tempo. E mais do que isso, não era uma religião apenas difícil de ser seguida, por conta de suas doutrinas, dos seus princípios, dos seus valores. Era também você acender as chamas da perseguição contra você. E é por isso que milhares e milhões de cristãos foram mortos desde aquele tempo até hoje. Mas se os fatos históricos, geográficos, filosóficos, científicos, arqueológicos são verdadeiros, isso significa que o conflito entre o bem e o mal, o plano da redenção, o sobrenatural, em especial as promessas de Deus também o são. Ou seja, significa que essa promessa é verdadeira. Eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Significa que esta promessa também é verdadeira. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia
deste livro. Isso significa que esta outra promessa também é verdadeira. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Significa que esta promessa também é verdadeira. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Significa que esta mensagem, esse apelo também é verdadeiro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você sabe pelo que ou por quem você está dando a sua vida? São 3 tipos de pessoas que rejeitam a Cristo. Aquele que é ateu, não crê em nada do que a Bíblia diz. Aquele que até crê, mas não quer compromisso, não quer nada. Quer viver a vida dele lá fora, do jeito dele, aproveitando a vida do jeito que ele acha que deve aproveitar. E existem aqueles que estão na igreja. E às vezes até pregam, e às vezes até cantam. Carregam a Bíblia debaixo do braço. Mas que não vivem aquilo que ele ensina. Quando Jesus voltar, esse Jesus, quando ele voltar, encontrará porventura fé na terra, disse ele. Quantas pessoas estarão esperando Jesus voltar, não é? Mas poucos estarão esperando o Jesus da Bíblia. Esse Jesus, o verdadeiro. Poucas pessoas estarão esperando. Bom, eu termino perguntando mais uma vez: por quem você tem dado a sua vida? Pelo que e por quem? Jesus é uma evidência histórica, arqueológica, além de bíblica. O que significa que ninguém terá desculpas no dia do seu retorno. Nem mesmo o ateu, nem mesmo Felipe Pondé, nem mesmo agnóstico. Ninguém poderá dizer: nunca ouvi falar sobre você. Nunca ouvi falar sobre você. Ninguém vai poder dizer isso. Teremos uma música agora. Por favor, se posicionem. Teremos uma música agora. E eu gostaria que você ouvisse essa música com o coração. Gostaria que você fechasse os olhos e concentrasse o ouvido e refletisse na letra, na mensagem musical, nas palavras que serão ditas através desta música. E através dela, deixe Deus falar com você. Deixe. Imagine que é Deus falando através dessa letra contigo, apelando ao seu coração. Vamos juntos fazer assim? Tesouros
Vocês viram que até sem a Bíblia dá para falar sobre Jesus? Esse Jesus, apresentado por Suetônio, por Joséfo, pelo Talmude, esse Jesus, que foi descrito como alguém que fez muitas maravilhas, como Joséfo escreveu, ele sabe das suas lutas. Ele sabe das suas preocupações. Viu, Fred? Ele sabe das suas preocupações. Ele sabe das coisas que têm trazido dor ao seu coração, irmã Regina. Ele sabe daquele momento que ninguém sabe, mas ele sabe, Esdras. Ele sabe. Você também, Deia. Viu? Você também. Ele conhece a sua história. Ele sabe daquelas lágrimas que desceram. E ele sabe ler o que está escrito em cada lágrima. E o que ele diz para nós hoje, que a história não registrou, é que aguente mais um pouquinho. Porque vai ter um ponto final. Vai ter um ponto final. Jesus virá para acabar com a vírgula do nosso sofrimento, da nossa angústia.
Ele virá para tirar o travessão, os 2 pontos, para colocar um ponto final. Um ponto final nas coisas que tiram a nossa paz. E esse dia está chegando. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. O Senhor disse que até as pedras clamariam. E há tanta evidência para todo lado. É impressionante ver as pegadas que o Senhor deixou espalhadas por todos os cantos. E os homens e mulheres que fazem de tudo para desacreditar, mesmo fazendo malabarismo gigantesco, ainda não consegue esconder as suas pegadas. Mesmo os homens mentindo, aqueles que foram subornados, mesmo eles mentindo. Quantas pessoas ressuscitaram naquele dia junto com o Senhor para testificar da ressurreição? Ó Deus querido, a tua palavra fala, mas olha, nada é mais impactante, mais forte do que a própria experiência que nós temos dia após dia com o Senhor. Obrigado, Pai querido, por nunca desistir da gente. Que a tua história seja a nossa história. Portanto, tenha o papel e a caneta nas mãos para escrever sobre a nossa vida, para que ela termine gloriosa junto contigo, Senhor. Nos colocamos nas tuas mãos e pedimos a proteção para a nossa família. Derrama teu Espírito sobre a nossa família. Proteja os nossos filhos, Senhor. E conserva o nosso nome, por favor, por misericórdia, conserva o nosso nome no livro da vida. É no mérito do poderoso Jesus Cristo que, agradecidos, nós pedimos. Amém, amém, amém. Até o próximo domingo para mais um Bíblia Fácil Arqueologia.